Pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula, se não me engano, do curso de opções binárias. Aula esta que vamos falar de LTA e LTB. Bem, o que é que vocês precisam saber sobre LTA e LTB? Vamos fazer com rabisco, né? Tem que fazer uns desenhos básicos para tornar a explicação mais suave. Então, bora lá. Deixa-me cá ver. Então, temos aqui LTA e LTB, ok? Então é isso. LTA, L, linha, T, tendência, A, alta. LTB, L, linha, T, tendência, B, baixa. Então, uma LTA é uma linha de tendência de alta. Uma LTB é uma linha de tendência de baixa. Alright? Não tem segredo nisso, ok? Eu tô nesse curso a tentar usar uma explicação bem baixa, para não ter que complicar a vossa cabeça. Ok, então, LT é a linha de tendência de alta, LTB é a linha de tendência de baixa. Onde é que nós usamos isso? Bem, usamos as linhas de tendências quando vamos fazer as nossas análises técnicas, ok? Em busca de zonas propícias para se negociar. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre tendência, ok? Então, as LT, né? Ou seja, LT ou LTB, nos ajudam a identificar de forma fácil quando o mercado está em uma certa tendência, quer seja de alta ou de baixa. Nós usamos o que? As linhas de tendência, ok? Nos ajudam a entender quando o mercado está em uma certa tendência, ok? E são linhas ou zonas que nós usamos para negociar também, ok? Vamos agora para o gráfico. Eu estava a fazer aí uns, uns rabiscos, né, no gráfico para ver se a aula fosse bem mais dinâmica, né? Tomara que vocês consigam perceber, ok? Então, bora para o gráfico, tá bom? Então, só estamos aqui no gráfico, né? Estamos aqui no gráfico. Eu já fiz aqui umas marcações, né? De linha de tendência, de baixa e de alta. Pois vamos começar daqui, né? Vocês conseguem dar conta, ou melhor, a princípio, como é que vocês vão poder traçar uma linha de tendência? Primeira regra, deixa eu voltar aqui. Primeira regra. Uma linha de tendência de alta é uma linha que você sabe que vai ter que traçar assim, a subir. Uma de baixa a descer, conforme vocês já viram aí, né? Vocês não podem esquecer do que sempre que vão traçar uma linha de tendência, tem que levar em consideração o ângulo de curvatura ou algo do gênero. Não sei se é bem curvatura, mas o grau de inclinação, digamos assim, é o certo mesmo, o grau de inclinação. Primeira regra é que a linha de tendência tem que ter um grau de inclinação sustentável, ok? Sustentável. Imaginemos que você está para escalar uma montanha. Que mano escolher entre uma montanha, desculpa, esse mosquito. Ok, que mano escolher entre uma montanha, está aqui no quintal, vocês conseguem ver. Está aqui, vai passar uns insetos na telha. Certo, vocês conseguem ver melhor. Eu certo, você está escalando uma montanha e por aí tem mano a escolher entre algumas montanhas. Temos uma que é assim, bem reta para cima, temos uma aqui, mas assim, temos outra que é assim. Tem mano a escolher entre as três. Acredito muito eu que você vai escolher aquela que tem um ângulo de inclinação que vai te exigir menos esforço para subir, ok? Uma que é boa reta, você já sabe que vai dar um trabalho do com caneco. Então uma que é mais assim, né? Mas tem um ângulo de inclinação mais baixo, você consegue escalar na boa. Então no mercado é a mesma coisa, ok?
quanto mais inclinado for a tua linha de tendência, por exemplo, essa aqui é uma de alta, não sei se você vai da formação, o mercado vai para lá, né? Então, essa aqui é uma linha de tendência de alta. Quanto mais inclinado for a tua linha, né? As chances dessa. Então, pessoal, estava aqui a explicar, mas acabei sendo interrompido. Mas vamos ver se eu conhecer. Estava a dizer sobre terem cuidado ao fazer a marcação da LTA, né? Ou LTBA. Linha tendência no geral. Tem que ter cuidado quanto ao grau de inclinação, percebe? Por exemplo, eu estava a explicar, se te deram uma montanha para escalar, quanto menos inclinada, né? Certo? Quanto menos inclinada para cima essa montanha for, mais chance de conseguir chegar ao topo você tem, ok? Quanto mais inclinada para alta ela tiver, né? Menos chance de subir você tem. O mesmo acontece com uma montanha para baixo. Quanto mais inclinada para baixo essa montanha for, mais chance de tentar descer essa montanha, ou melhor, mais chance de morrer a tentar descer essa montanha você tem. Mas quanto mais ela tiver uma descida assim, meio que mais sustentável, né? Mais para subir, né? Assim, né? Você consegue descê-la na boa, percebe? Mesmo para alta ou mesmo para baixa. Não deve ter um grau de curvatura ou inclinação muito íngreme, percebe? Por exemplo, LTA não pode ser muito assim, muito de pé, não é sustentável isso, não é? Não vai ser. E LTB não pode ser muito para isso, mais ou menos isso, percebe? Então acho que consegui fazer entender. No gráfico vai ficar bem melhor de explicar. Então, bora pro gráfico. Acho que você conseguiu me entender quanto a isso, né? Não esqueçam dessa regra. Quanto ao grau de inclinação da vossa LTA ou LTB. Ok? Bora pro gráfico. Então, pessoal, voltando aqui, né? É isso aqui. É isso. Perfeito, é isso. Vocês conseguem ver que as minhas linhas têm um grau de inclinação bem sustentável, ok? Bem sustentável. Por exemplo, há quem pode chegar aqui no gráfico, deixa eu voltar, tentar procurar uma outra situação, exatamente aqui. Há quem vai aqui tentar meter, ou melhor, vai para o gráfico tentar traçar isso, ok? Tentar traçar isso aqui. Isso é uma LTB, né? Porque é de baixo, essa é uma LTB suicida. Isso aqui nem sequer podemos chamar de LTB, ok? Não é sustentável, não é sustentável, ok? Não é sustentável. Embora corresponda, mas não chega a ser sustentável. Você consegue ver que o mercado, ao fazer o toque nessa LTB, ele nem sequer consegue respirar exatamente para baixo. Não consegue dar um respiro para baixo, tipo, subir. Tá vendo? Subi, bati na LTB e consegui cair, ok? Ele praticamente faz um bate e volta muito curto. Isso mostra que a LTB não é sustentável, ok? Onde é que a LTB seria sustentável? Você vir aqui, fazer uma marcação desse jeito. Isto é um topo, estou a traçar uma LTB. Lembrando que as LTB são traçadas nos topos. Olha, calma, deixa eu voltar aqui. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, ok? Quando vão traçar as vossas LT, ok? É melhor no telefone, fica mais fácil. Melhor aqui. Calma aí. Exato. Deixa eu fazer isso. Tendência de alta, né? E tendência de baixa. Agora para a explicação. As LTAs são traçadas seguindo os fundos, nunca os topos. Desculpa aí pela iluminação aqui, tá criando assim, um transtorno, mas enfim, ok? Só quero que vocês ouçam. Bem, as LTA são traçadas nos fundos e as LTB
são traçadas nos topos. Linha de tendência de alta traça-se aqui, ok? Seguindo isso. Aqui onde está a nossa entrada. As LTA são traçadas nos fundos, linha de tendência de alta traçada nos fundos. E as LTBs são traçadas nos topos, topo, topo. Ele é traçado aqui. A nossa entrada é aqui. Simples, não? Ok? Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Nada de traçar linha de tendência de baixa aqui embaixo. Loucura. A não ser que você queira fazer uma delimitação, ou seja, marcar um canal, tá bom? Não sei que você queira marcar um canal, mas nada de traçar linha de tendência de baixa no fundo, não existe, ok? Linha de tendência de alta no topo, não existe. Linha de tendência de baixa, praticamente. Isso é que nem suporte e resistência. Suporte fica embaixo, resistência em cima, ok? Então, quando estamos em tendência de alta, nós queremos comprar. E comprar é sempre nos fundos, ok? Nunca em cima. Liga nos fundos. Nós só queremos comprar quando a paridade ou ativo tiver barato. E quando é que está barato? Quando ele faz isso, ok? Calma aí. Quando ele está em alta, por exemplo, aqui está em alta, né? Só queremos comprar quando ele faz o quê? Quando o preço desse fica mais em conta, compramos, o preço sobe, aí já lucramos, ok? Só queremos vender quando o preço está também justo, ok? Quando o preço está justo, só queremos vender quando o preço está alto, nunca quando o preço está baixo. Isso é uma regra do negócio, ok? Todo negócio é desse jeito. Por exemplo, se o mercado está em tendência de baixa, nós queremos vender. Nunca vamos vender quando o preço está muito baixo. Vamos vender quando o preço estiver alto. Por exemplo, aqui tendência de baixa, o mercado vai descer, vai subir, ok? Vai subir, vai descer novamente. Quando ele voltar, que isso? Quando ele voltar a subir, subiu aqui, nós vendemos aqui, porque aí ele está caro, o preço, como melhor o ativo se valorizou, ele está em tendência de baixa, as chances dele cair são altas, então vendemos aqui e fizemos nosso lucro, ok? Por isso é que nas tendências de baixa nós traçamos a LTA a fim de encontrar o preço justo para negociar, que é quando o mercado está em baixa, encontrar o preço justo aqui em cima, né, mais caro para podermos vender. E quando estamos em tendência de alta, nós traçamos a LTA para poder encontrar o preço justo de quê? Melhor, de compra, ok? Quando tiver baixo, ok? Através da LTA vamos saber quando o mercado, melhor, bateu aqui, subiu, traçamos a LTA. Quando ele voltar aqui, sabemos que podemos fazer o que? Uma compra. Espero que vocês tenham entendido isso, ok? Então não esqueçam disso. É para isso que servem as LTAs, ok? LTAs, as LT, LTA já de alta, as LT. Então tenham atenção a isso. Em alta traçamos nos fundos, em baixa traçamos nos topos, right? Vamos para o gráfico. Já acabei de dar duas regras para vocês terem atenção com o ângulo de inclinação, ok? De inclinação tem que ser sustentável e essa outra condição, LTA, traçamos LTA, tendência de alta, traçamos nos fundos, LTB, traçamos nos topos, ok? Alright, bora para o gráfico. Certo. Estava aqui a explicar sobre o quê? Sobre isso. Sobre uma marcação sustentável. Eu tinha feito uma aqui, né? Tinha feito uma aqui, mostrando que não era sustentável esta marcação, ok? Não era nada sustentável isso, ok? Embora está em tendência de baixa, mas não é sustentável, não é um bom ponto para você tentar negociar, ok? Mas onde é que seria bom você negociar e pegarias uma boa tendência de baixa, fazendo uma marcação que tenha um ângulo sustentável, ok? Sustentável. Aqui, né? Embora ele não respeitou o terceiro toque, mas a marcação estaria correta, tá bom? Estaria correta. Você consegue ver
que ele quando rompeu essa LTA, né? Por exemplo, aqui era suposto nós executarmos uma venda. Mas você consegue ver que a próxima vela rompeu, ok? Então ele quando rompe este ponto, né? Este ponto de tendência de baixa, já vem na nossa mente que o mercado vai seguir que é um rumo de alta. O que nos resta depois é saber fazer a confluência, saber juntar pontos, ok? É saber juntar pontos a fim de chegar numa conclusão. Se aprenderam a fazer a marcação de suportes, né, ou zonas, e já aprenderam também a fazer, tá aprendendo agora a fazer a marcação de LTA e LTB. Então, você quando junta suporte e resistência com LTA e LTB, isso é top. Por exemplo, aqui, ok? Olhem para isso. Olhem para isso. Aqui, pessoal. Aqui foi que foi um suporte, né? Uma resistência, não, suporte foi rompido para baixa, né? O mercado voltou a subir aqui, caiu, voltou a romper para alta, lateralizou aqui, né? E ele depois volta a romper para quê? Para alta. Chega aqui neste ponto, né? Chega neste ponto e ele volta a cair. Aqui ele começa a entrar numa boa faixa para podermos executar o quê? Compras, percebe? Compras. E você consegue dar conta dele depois de se aproximar aqui. O mercado nem sequer toca nessa zona e já cria uma alta bem explosiva. Então, é mais ou menos isso, ok? Já vou usar aqui as marcações que eu já tinha feito, né? Deixa eu tirar essa aqui. Vou tirar também esta. Calma aí. Meu Deus. Vou tirar esta. Opa, enfim, fica aí. Vamos aqui. Ok? Por exemplo, aqui. Essa é uma marcação que nós fizemos anteriormente sobre quando estávamos a falar de tendência, ok? Imaginemos que você já consegue identificar a tendência e ainda faz confluência com o quê? Com as LTA. Você consegue dar conta aqui, pessoal, vê. Aqui foi um toque, né? Estamos aqui a tentar traçar uma linha de tendência de alta, uma LTA, né? Topo, rompeu, criou esse topo, desceu, rompeu esse topo, ok? Criou o quê? Uma LTA. Aqui temos um fundo, aqui temos outro fundo. Eu estico daqui para aqui, ok? Eu faço uma marcação daqui, pego este ponto. Você decide se vai traçar no corpo, já falei sobre isso para vocês no corpo, ou na sombra, ok? Recomendo fazer na sombra, né? Mas depende de ti, você que sabe. Quando fazer na sombra, eu gosto de fazer na sombra nesse caso, ok? Traço aqui, você consegue ver que eu consegui traçar uma LTA bem feita. E quando você junta com o suporte e resistência, você consegue encontrar zonas propícias para se negociar. Outro ponto crucial que vocês devem saber sobre as LTA, ok? Vou aqui simular uma linha de tendência de alta. LTA, né? Peguei esse ponto aqui, quer dizer, um fundo, já traço. Aqui seria o ponto para negociar. Muitas das vezes, o que acontece aqui? No ponto para negociar, né? Ela acaba te dando uma perda. Mas depois de um tempo, a observar o mercado, você consegue dar conta que o mercado faz isso. Ele rompe, faz o que? Esse toque aqui, ok? O que acontece na maior parte das vezes? O mercado quando rompe uma LT, né? É porque ele quer mudar a tendência, ok? Tá a trocar a estrutura, quer sair de uma tendência para outra, ok? O que acontece? Ele rompe, faz o toque aqui e vai criar o quê? Uma tendência de baixa e por aí vai, ok? Então, você já tendo isso em mente, você sabe, quando o mercado me romper uma LTA, então fico preparado para fazer o quê? Fazer uma compra. E onde é que muitas das vezes está essa compra? Está nesses níveis. Notou? Viu? É exatamente assim que o mercado se comporta. Você fazendo essa marcação, você começa a encontrar
as zonas propícias para negociar, ok? Porque você está a tracejar, ou melhor, está a rastrear o mercado. Você começa a encontrar as zonas propícias para se negociar. É questão de saber fazer as marcações e ficar atento nelas, ok? Bora para o gráfico agora. Isso que eu expliquei aqui acontece também com a tendência de baixa. Por exemplo, tendência de baixa, né? Topo, topo, já marco, ok? Marco a minha que é LTB, ok? Onde que seria o ponto importante para nós termos que vender? Seria aqui. Seria aqui, ok? Mas muitas das vezes o que acontece? Ele rompe, né? Rompe. Bom, rompeu, tá bom. Tudo bem que você podia ter feito uma negociação e terias perdido, mas rompeu, suponhamos. O que você espera depois? Você observa o mercado e vai tentar procurar o quê? É o melhor, procurar entender a nova estrutura que ele está a criar e seguir a favor dessa estrutura, ok? Se estava em tendência de baixa, estava em LTB, estava em tendência de baixa, rompeu a LTB, provavelmente ele está fazendo o quê? Tentar mudar a tendência de baixa para quê? Para alta. O que ele faz? Ele vai e volta aqui, né? Aqui, quando ele voltar aqui, seria o ponto propício para nós termos que fazer o quê? Uma compra, ok? Porque aqui nós temos que nós temos essa zona, temos esta zona, né? E temos esta que ele rompeu, ok? Que era o suposto ponto para o toque, percebe? Então, aqui nessa faixa de preço, quando ele se aproxima da LTB, é o momento que você deve fazer o quê? Ficar preparado para executar uma compra, ok? Então você atenta, ou melhor, fica atento ao comportamento que o mercado vai te mostrar, ok? Então é isso. Vamos para o gráfico para ver isso acontecer na realidade. Olhem para isso, pessoal. Se você ver, temos aqui uma LTA, né? Calma aí, o gráfico está a carregar. Ok, temos uma LTA. Tocou, tocou aqui, fizemos a marcação, esticamos. Ele aqui, né? Essa vela fecha aqui, mas você consegue dar conta que ela fechou, mas fechou para baixo. Então aí já consigo ver um comportamento de que o mercado não está a respeitar a LTA. Ele quer romper, ok? Lembrando que eu já tinha feito a marcação aqui de stop. Já estiquei, ok? Você dá conta que ele rompe, mas normalmente ele rompeu uma LTA, daquele aqui, a tendência de baixa, ok? Rompe, já respeita aqui, essa zona. Ele cai. Ele ao cair, vem respeitar qual zona, pessoal? Essa zona que eu já tinha feito a marcação aqui, ok? Ele bate aqui, sobe, volta a bater, sobe. E olha o que ele está fazendo aqui agora. Foi buscar qual zona? Esta outra zona. Tá a ficar sem carga, meu Deus. Foi buscar esta outra zona. E tá fazendo o que agora? Tá a criar uma vela de venda. Que era o suposto de acontecer, ok? Já que ele estava em tendência de alta, rompeu a linha, a LTB, a tendência de alta, o mais provável de acontecer é ele fazer o quê? Mudar a estrutura. Mudar para quê? Para baixa. Então, é exatamente isso que acontece no mercado N vezes, ok? De formas diferentes, mas você quando parar um tempo para treinar estes fenômenos, isso começa a ficar fixado na tua cabeça e você já consegue ver as artimanhas ou como negociar nessas situações, ok? Então é mais ou menos isso, ok? A LTA nos ajuda a perceber a estrutura do mercado e saber quando essa estrutura vai prevalecer ou quando não. Percebe? Por exemplo, aqui, você não tinha como saber quando o mercado vai mudar a estrutura de forma prévia. Percebe? Terias que esperar o que ele fazer um outro fundo, ou melhor, um outro topo aqui, para saber que ele vai continuar a tendência de alta. Ou quando é que vamos saber que essa tendência de alta terminou? Quando ele rompesse este fundo para fazer o quê? Aqui, topo, né? Quem é que romper aqui? Este fundo, fazer um fundo mais baixo, fazer esse topo e romper, ok? Mas a LTA nos ajudou a perceber esse fenômeno, essa mudança de tendência já aqui. Então, é para isso que servem as LTA. Nos ajudam a entender a estrutura do mercado e a saber quando uma tendência vai se manter predominante no mercado e quando essa mesma tendência está fraca, ok? É por aí. Então, olhem para essa outra situação aqui. Aqui um topo, por exemplo, o mercado está em tendência de baixa, né? Como é que eu vi isso? Topo, criou aqui
este fundo, né? Ele volta a tocar aqui, cai até aqui, né? Volta a bater aqui e cai. São pontos suficientes para poder marcar uma LTB, linha de tendência de baixa, ok? Então marco aqui, seguindo que esse topo e este topo, ou mesmo posso marcar seguindo este topo, ok? Isso depende de cada trade, depende de cada um, ok? Então, agora, pronto, marquei a LTB e estou a procurar uma zona propícia para poder negociar, ok? O que eu faço? Começo agora a juntar confluências, ok? A fazer marcações de quê? Dos meus suportes e resistência, ok? O que eu faço? Aqui onde o preço bateu, por exemplo, aqui ele bateu duas vezes, eu aqui tenho um suporte claro, vou até apagar esse, né? Porque o mercado, quando estava aqui neste momento, ainda não tinha feito essa zona que eu tinha marcado aí, então eu vou eliminar esta. Elimino aqui este camarada, sai daí. Ok, marco o quê? Marco estas duas zonas, ok? O mercado tocou aqui duas vezes, quer dizer que essa zona é importante. Foi difícil o mercado sair dessa resistência, então já marco, ok? E observem que depois que o mercado faz, ele rompe essa LTB, ok? Rompeu para quê? Para cima. Ele vai, chega nesta zona, tenta romper aqui, mas volta a cair e atinge o quê? A LTB novamente. Aqui é um bom ponto para compra, ok? Já que o mercado estava em venda, estava em tendência de baixa, ele rompeu a LTB para cima. Quando ele volta a se aproximar na linha de tendência de baixa, nós já temos a noção que ele já mudou a tendência por ter rompido uma linha de tendência de baixa. Então aqui já ficamos preparados para quê? Para compra, ok? Para compra. Lembrando que aqui, vou pegar uma linha. Lembrando que aqui também é um suporte, ok? Aqui o mercado subiu, desceu, rompeu, foi, tá tentando alcançar esse mesmo ponto, ok? Lembram quando nós, na aula passada, estamos a falar sobre suporte e resistência, que ele é praticamente uma bola de ping-pong, bate, 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 bate até romper o teto, e depois volta a alcançar o teto, ou melhor, que o teto agora vira que vira um chão, ok? Para fazer o quê? Continuar a subir, ok? Então, isso aconteceu aqui. Aqui tem um teto, ele bate, cai, rompe. Então, isso que era teto vira o quê? Vira um chão, ok? Então, aqui é o momento para compra. E outra confluência. Agora vê. Vamos começar a juntar as confluências. Isso aqui temos o que? Uma LTB, ok? Ele rompeu um suporte, que é esse. Rompeu uma LTB, ok? Mostrando o quê? Que está entrando em alta. Rompeu até, estragou a tendência de baixa e rompeu um suporte, ou melhor, uma resistência, desculpa, ok? Temos agora duas confluências fortes para nós começarmos a comprar a partir dessa faixa de preço, ok? Ou melhor, desta zona, tá bom? Você consegue dar conta que ela aqui ficou aqui bem lateralizado, mas depois seguiu o rumo de alta. Então, é mais ou menos isso que vocês têm que aprender, ok? Aqui já começamos a ver formas de vocês olharem para o gráfico e saberem identificar o rumo do mercado, ok? Só usando o quê? Suporte e resistência, LTA e LTB, ok? Então, fiquem atentos a estas coisas quando vão abrir o mercado para poder negociar, ok? Vou aqui apagar tudo, calma aí, perfeito. Vamos aqui a um último exemplo. Não, raio não. Linha tendência, ok? LT, linha tendência. Ok, vou aqui marcar, por exemplo, aqui um fundo, depois você consegue, eu podia até marcar aqui, ok? Você consegue dar conta que o próximo fundo foi onde? Foi esse. Mas se eu marcasse aqui a MLTA, que é de alta, ia ficar desse jeito. Não é sustentável, percebe? Não é sustentável. Tá muito íngreme ou algo do gênero, tá muito para cima, tem um ângulo de curvatura, um ângulo de inclinação muito acentuado, então isso não é sustentável. Aguardaria um outro ponto, né, mais baixo para poder fazer a marcação, né? Podia ser onde? Aqui. Aqui sim é sustentável. Então aqui temos o primeiro toque, tem o segundo toque, ok? O que é que eu esperaria?
esperaria o próximo toque, que é o terceiro, para poder negociar a favor da compra, ok? Tudo bem, vou negociar aqui, vou negociar, mas antes de negociar, posso tentar procurar o quê? Uma outra confluência. O que é que pode me servir de confluência aqui? Atentem mais uma vez a isso, pessoal. Vamos aqui procurar uma zona, um outro suporte que já foi rompido, que possa me servir de confluência, né? Nessa tendência de alta. Olhem para esse topo aqui. Vocês conseguem ver esse topo? Este aqui, ok? Ele veio aqui dessa alta, foi, subiu, desceu aqui, subiu, criou esse topo, desceu, teve uma descida acentuada, marquei a LTA e ele rompe este topo, ok? Rompeu um topo, isso aqui era uma resistência, era suposto ele bater aqui e cair, mas não caiu, foi rompido, então era resistência, era teto, quando o mercado vai para cima, isso automaticamente vira um chão. Então, aqui, quando o mercado voltasse aqui, seria a zona perfeita para mim executar compra, porque eu teria, ou melhor, teria certeza, ou as probabilidades do mercado fazer isso, né? Ai, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Certo? A chance do mercado fazer isso, descer aqui, bater aqui e subir, ok? Bater aqui e subir aqui, continuar a tendência de alta, seriam, melhor, seriam altas, ok? Mas ainda assim, ele rompeu para baixo, mas vocês conseguem ver que antes disso, ele me deu uma entrada assertiva, me deu uma vela de alta. Se executasse uma compra aqui, teria uma vitória, ok? Teria uma vitória, porque eu fiz confluência. Tenho a LTA, ok? Tenho a LTA e tenho aqui um suporte que foi rompido, ou melhor, uma resistência que foi rompida, que teria que ser um suporte. Então, aqui tem a LTA, tem um suporte, então aqui eu executo uma compra, ok? A qualquer momento eu teria uma vitória, e foi isso que aconteceu. Mas, a dado momento, ele rompe esta zona. Então, ele quando rompe essa zona, eu já teria certeza que o mercado está tentando fazer o que? Tentar mudar a tendência de alta para quê? Para baixa, ok? Rompeu para baixa. Onde é que será o próximo ponto para compra, ou melhor, para venda? Saímos de compra, né? Estamos entrando, tá tentando mudar a estrutura, vai ser venda, ok? Seria aqui, rompeu a baixa, quando me tocasse aqui, vendo. Voltou a tocar lá, caiu. Voltou a tocar, tentou romper mais, caiu. O mesmo aconteceu aqui aí vai, ok? Então você consegue ver só através dessas marcações eu consegui encontrar zonas boas para se negociar, ok? Qual é uma outra tática que vocês podem usar para poderem melhorar a vossa assertividade? É, em vez de serem impulsivos no mercado, serem mais, como é que eu posso dizer? Em vez de serem impulsivos, serem reativos, algo do gênero. Não sei se esse é o termo que tem que falar, mas enfim. Em vez de agirem no impulso, né, agem com confirmações. Por exemplo, o mercado tocou aqui, chegou com essa vela, criou uma vela de baixa, ok, já consegui dar conta que o mercado, ok, está a respeitar o meu ponto de suporte. A próxima vela eu vendo, ok? Tocou aqui, ok? Tocou aqui, criou vela de baixa, considero que não, respeitou. A próxima vela eu vendo, vitória, ok? Tocou aqui, criou vela de baixa, fez a de alta, aí paro, ok? Você consegue dar conta que ele depois faz o quê? Volta a entrar nessa zona aqui, essa vela de baixa. Então consigo dar conta que tá fazendo o quê? Tá tentando respeitar de novo o meu suporte. A próxima eu vendo, vitória, ok? E por aí vai, percebe? E por aí vai. Aí você passa a ser um trader mais conservado, em vez de um trader mais agressivo. Aquele que esperou, alcançou a zona e já bota pau, ok? Então aí você pode ser mais conservado, espera a confirmação do mercado. Então é isso, ok? Quanto a LT e a LTB, acredito que vocês conseguiram pegar o ponto, né? De como fazer a marcação, né? Acredito que vocês conseguiram pegar o ponto, então vamos ficar por aqui.